Olá, gente. Vou começar aqui a entrevista coletiva com o técnico Paulo Roberto. Paulo, bom dia. Marcelo, Portal Nova 15. Paulo, como o grupo reagiu depois desse. No empate com o São José, a gente até considera normal, líder do campeonato, uma equipe forte, mas principalmente contra o Capivariano, por tudo que aconteceu, a pressão que o 15 exerceu, as oportunidades que a gente teve, como o grupo reagiu, o que vocês puderam passar para os jogadores em relação ao jogo passado? Olha, inclusive, nós passamos hoje pela manhã, antes do treinamento, o vídeo do nosso jogo anterior contra a equipe do Capivariano, né? E só amanhã é que nós passamos pela manhã o vídeo do nosso adversário, que é o Juventus, né? O grupo entendeu muito bem aquilo que nós colocamos, mais ou menos dentro disso que você acabou de colocar. Eu até acho que realmente houve essa pressão assim dentro do campo do adversário no segundo tempo, né? Jogadas de velocidade, movimentação. Até acho eu que pelas oportunidades criadas, pelo menos uma bola teria que ter entrado. Não por deficiência nas finalizações, muito mais por mérito do goleiro adversário. Foram 4 oportunidades, 2 com o Minho, 2 finalizações muito boas, 2 cabeçadas do Glauco, né? Uma aqui o goleiro tirou de mão trocada, a outra aqui ele cabeceia, dá a segunda bola dentro da área, ele cai, levanta e finaliza praticamente, né, dentro da pequena área. O goleiro foi muito feliz em se posicionar da forma que ele posicionou, que a bola acabou batendo nele. E tivemos mais outras oportunidades que poderíamos ter até finalizado, mas oportunidades que de repente, na hora de nós, na penúltima bola, que era dominar essa bola para finalizar, nós acabamos pecando, né? Então, assim, no geral, eu acho que o grupo tem essa consciência, mas também tem a consciência que nós, no primeiro tempo, cedemos um pouquinho de espaço, jogamos pouco dentro do campo do adversário, tivemos muito menos desarmes dentro do campo do adversário como no segundo tempo. No segundo tempo, nós retomamos a bola dos pés do adversário, ou ganhamos segunda bola dentro do campo do adversário 16 vezes. 16 vezes, pra você ter uma ideia. Nós retomávamos dentro do campo do adversário e já dávamos sequência no jogo. Segunda bola caiu nos nossos pés. Então, isso aí foi o ponto positivo, né? O grupo tem ciência disso, tem ciência do momento, sabe também que vamos enfrentar um adversário que vem de um resultado anormal. Anormal, né? Porque na realidade um placar desse ele é anormal, mesmo jogando contra o líder do campeonato, né? Anormal isso aí. E que, obviamente, eles têm que dar uma satisfação ao seu torcedor, ao seu dirigente, né? E eles vão, logicamente, num jogo como esse contra nós, eles vão tentar reverter a imagem que ficou do último jogo. Eu acho que o jogo passado, tanto deles como o nosso, vira-se a página. Cada jogo tem uma história. Nem nós podemos ficar comemorando muito por aquilo que foi feito, principalmente no segundo tempo, e nem eles ficarem se crucificando pelo placar de 5-0. Vira-se a página. Nós é que temos que procurar ter a mesma postura, ou uma postura parecida com a do jogo passado no segundo tempo, que eu até acho, futebol não tem achismo, né? Mas às vezes a gente tem que usar essa palavra, que se nós não tivéssemos perdido um jogador expulso, né, que ele teve que fazer a falta, ele não tem responsabilidade nenhuma no lance, provavelmente nós teríamos um tempo maior de comportamento como aquele que nós tivemos até o momento da expulsão, porque a partir do momento da expulsão nós passamos a jogar mais como na transição só. Nós não tínhamos a posse de bola dentro do campo do adversário para trabalhar e criar os espaços como nós vinhamos tendo naquele momento, até aquele momento. Então ficou um jogo mais de transição, que você fica com movimentos. Então eu acho que se isso não acontecesse, as possibilidades seriam muitas de repente nós acharmos o gol. Então isso aí nós já passamos para eles, têm ciência disso. Fizemos o último treinamento da semana hoje, na verdade o único treinamento que você tem como fazer, né, jogando assim direto 2 vezes por semana. E vamos ver, para definir a equipe. Nós temos aí a ausência do
Michel, né? Suspenso. O Glauco também. Temos algumas opções. A princípio, não se pensa em improvisar. Improvisar quando você não tem a posição. Nós ficamos na Copa Paulista algumas vezes até improvisando, mas por falta de jogador para posição. Agora, quando você tem um jogador da posição, você não pode no primeiro momento que você tem uma ausência naquele setor, você já improvisar, sem motivo. Você improvisa às vezes quando até o jogador da posição de repente não vem bem, vem substituir o outro e não vem bem, aí você tem que buscar no próprio elenco um outro atleta que possa fazer aquela função. Tá certo? A princípio, não pensa-se em improvisar nessas duas ausências, não. Bom dia, Paulo. Renato Canadinho, Rádio Educador e Portão Nova 15. Devido às circunstâncias, Paulo, esse jogo contra o Juventus é o maior desafio do 15? Da questão tática, técnica e mental? Eu acho que é um jogo, não vou falar desafio, porque todos os jogos da Série A2 são desafios. Obviamente que o desafio ele aumenta e às vezes diminui um pouco dependendo do seu momento. Devido ao momento, né, nosso, do adversário também, pode-se até colocar que seja um grande desafio, né? Uma prova de fogo para nós, para que nós possamos aí, tudo bem que há 4 jogos a equipe não perde, não leva gol, mas isso aí é 50% daquilo que nós precisamos. Isso aí não é 100%. Né? Na Copa Paulista ficou-se vários jogos sem perder, mas buscava-se os resultados positivos. Não era só não perdeu, não levou gol, não. Os resultados também aconteciam. Então, que nós temos 50% do que nós precisamos. Os outros 50% é o resultado. Paulo, bom dia. O que acontece com a equipe no primeiro tempo, que entra um pouco desligado nos jogos, e no segundo tempo melhora bastante com a entrada de algumas substituições? E sabendo que esse jogo é, como você mesmo falou, né? É uma prova de fogo já que pode colocar o 15 ali no pelotão de cima, né? A colocação sua, sábia, né? De quem observa, né? Que às vezes no futebol muita gente assiste, mas não enxerga. Assistir uma coisa, enxergar o que está acontecendo é outra. E a gente vê isso acontecer muito. Eu tive a infelicidade de ver um comentário do jogo passado onde se falava na TV que o adversário jogava no 4-4-2. Eu quase desliguei a TV, só não desliguei porque é minha obrigação assistir, né? É minha obrigação. Entendeu? Então, eu acho que nisso que você colocou está coberto de razão. A gente tem sido cobrado, né, entre aspas, com relação a isso aí. Não é a primeira vez. O jogo passado aqui também, nós quase tomamos 2 gols. No jogo contra o São José. 2 gols de bola disparada, no escanteio de pé trocado, lá da ponta esquerda, e um lateral do lado direito jogado na nossa área, né, início de jogo. Então quase tomamos um gol. Então a gente tem sido cobrado com relação a isso aí. De repente um jogo adversário pode até começar melhor do que você, mas você não pode ter desconcentração. Você não pode deixar que o adversário se aproveite de desconcentração sua, de falta de intensidade durante o início do jogo. Então isso aí eles têm sido cobrados. Falamos bastante isso também hoje pela manhã. Foi batido nessa tecla para eles. E esperamos, né? Esperamos que essa resposta com relação a isso, ela não pode passar desse jogo. Não pode passar. Agora vamos ver. Como eu falei para vocês, estamos pensando ainda, né? O que vai se fazer para a escalação da equipe, até porque houve alterações no jogo contra o São Bento, né? Foram 5 alterações, curto espaço de tempo de uma partida para outra. A resposta, ela aconteceu e é o que nós temos que fazer, assim, pensar, raciocinar, até sem tempo, de repente, para você trabalhar no campo aquilo que você tem na cabeça para fazer a nível de substituições. Mas tiver que ser feito, vai ser feito. Paulo, bom dia. Você pretende fazer uma mudança mais radical no meio de campo da equipe do 15 para esse jogo contra o Juventus? Olha, tem que rir da pergunta de vocês, viu? Não, mais radical. Propícia, inteligente também. Mas eu já dei para entender o que vocês quiserem falar. Vamos aguardar, tá? É muito difícil a gente falar assim, pós-jogo, de repente. Nós temos 24 horas ainda aí. Você pode ter certeza que nós trabalhamos agora pela manhã
N situações, mesmo trabalhando só a bola parada, trabalhamos N situações, inclusive nesse setor também. Eu ri aqui, viu, mas não é nada com desrespeito à sua colocação, não, viu? Pergunta do Matheus Pedroso, da Rádio Web TV Resenha Show de Bola. Ed Pire, bola na várzea. Paulo, a gente percebe uma melhora no sistema defensivo, mas ainda falta intensidade nesse time do 15. Qual trabalho está sendo feito para melhorar essa questão? Concordo, uma melhora no sistema defensivo, devido não a só uma peça, mas a algumas peças, né? Que o sistema defensivo ele não se consiste só ali na linha de 4, só na dupla de zaga, né? Existem outros setores que são mais exigidos, ou tão exigidos quanto a linha de 4. Agora, falta de intensidade, eu não vejo essa falta de intensidade durante todo o jogo, não. Por exemplo, no segundo tempo do jogo passado, a equipe teve muita intensidade. Quebrou um pouco essa intensidade quando ficou com um a menos, aquele que eu falei para vocês. Aí você não tem como ter posse de bola, como você ditar o ritmo do jogo, propor o jogo, você tem um a menos. Aí já é o momento de jogar em transição. Tá certo? Não tinha outra coisa a se fazer. Mas a equipe teve intensidade contra o São Bento lá em Sorocaba. Então nós temos que também saber separar. Realmente falta intensidade em alguns momentos, concordo. Mas isso aí não tem sido também em todos os jogos, não. Agora, eu também concordo que no segundo tempo a intensidade ela foi muito grande do grupo, principalmente com aqueles que entraram, né? Paulo, assim como as vésperas do jogo contra o São Bento em Sorocaba, o 15 veio de 2 derrotas e foi jogar fora. Nesse momento tivemos 2 empates, com o São José, como já havia comentado, perfeitamente normal, contra o Capivariano, pela intensidade que foi colocada naqueles momentos, a vitória era importante. Jogar na Rua Javari, fora de casa, ajuda um pouco na pressão em relação aos jogadores. Eu sei que vai ter a pressão da torcida, do campo, mas tirar um pouco a pressão da torcida aqui, que a gente sabe que é exigente e pega no pé. Olha, eu acho que de repente para uns sim, ou para uns mais, para outros menos. Eu até acho assim, que o nosso torcedor tem cobrado dentro de uma racionalidade, dentro do normal. Eu não tenho visto nenhum tipo de cobrança, pelo menos até o momento, desproporcional, não. Fora daquilo que nós achamos que é o normal no futebol e que eu também acho que tem que existir. Entendeu? Agora, a gente sabe, como você colocou aí, uns assimilam melhor a cobrança, outros assimilam um pouco menos, né? Então, de repente, você sai um pouco daqui, né? Que eu particularmente gosto de jogar aqui, eu preferia que todos os jogos fossem feitos aqui, se eu pudesse escolher, né? Mas, de repente, para alguns isso aí pode ser melhor, até a questão psicológica, para eles poderem ter um pouco mais de calma e tranquilidade para poder render aquilo que nós sabemos que podem render, porque tem atleta que a gente sabe que pode render mais, mas que não conseguiu ainda render aquilo que nós conhecemos dele. Esse rendimento, Paulo, o que pode se dizer? Por que alguns jogadores não estão rendendo aquilo que você espera? Lógico que não é uma bola de cristal, não é tão fácil assim, né? Mas mesmo você já disse isso, que para jogar no 15 tem que ter coragem, tem que ter personalidade. Não que isso está faltando, personalidade não, mas alguma coisa para alguns jogadores ainda não encaixou. É possível identificar isso, Paulo? Eu acho que um dos motivos é quando você, de repente, não inicia bem uma competição e você tem uma sequência de 2, 3 maus resultados, acaba influenciando muito em alguns. E você, enquanto você não virar a chave com relação a resultados, de repente, um ou outro demora a te dar a resposta dentro daquilo, tá certo, que credenciou a esses atletas a serem contratados para trabalhar no 15 Piracicaba, entendeu? E todos que vieram com o cartel de jogar em equipes que tem cobrança de volta, tem aqui no 15, em competições até acima dessa que nós estamos disputando. Muitos deles, entendeu? Então, é que eu acho que na realidade o momento, talvez um ou outro aí demore a dar a resposta, mas a gente sabe que futebol, isso é muito comum. Nós estamos aí numa Série A2, né? Estamos vendo os jogadores que estão destacando, né? De repente, o ano que vem você está na Série A1, você vai trazer um jogador que destacou na Série A1 esse ano, vai trazer aqui, o jogador vai chegar aqui e não vai dar a resposta. Mas é porque é jogar no 15. Não, gente, não é porque é jogar no 15. Isso faz parte do futebol.
que um jogador, às vezes, aqui no 15 ele vai, tem uma performance muito boa. Vou até, um dia ainda vou citar um nome para vocês de jogador que já jogou aqui muito bem, que eu levei para trabalhar comigo e não conseguiu ser o mesmo jogador. Entendeu? Então isso aí faz parte do futebol. Às vezes a gente acha só que é o fator de jogar no 15. Lógico que jogar no 15, o 15 ele tem uma tradição, talvez uma das maiores do interior. Isso não se discute. Isso é fato. Mas a questão não é só essa. A questão faz parte do futebol. Um atleta que ele vai muito bem em um determinado lugar e às vezes em outro ele não vai conseguir ser o mesmo. E nós que estamos no futebol já vivenciamos muito isso aí. Entendeu? Agora nós temos que procurar resolver o problema nosso aqui, né? Que é de atletas que a gente sabe que pode render mais e que até agora não conseguiu render. Agora você procura fazer alguma coisa, você procura mudar, você troca. Agora não adianta querer trocar, sabe, de qualquer maneira, entendeu? Ah, porque tem que jogar o fulano, ah, porque tem que jogar o Bertano, ah, porque tem o fulano. Então vamos fazer as coisas sempre em cima de coerência, dentro daquilo que nós estamos observando nos treinamentos. Todos trabalham conosco aqui, nós temos observado o dia a dia de todos. Então, dentro daquilo que não está funcionando, você vai trocar, como eu troquei 5. Muita gente, pô, mas vai trocar 5 jogadores, não teve nem tempo para treinar, porque está jogando 4. Houve esse comentário também, mas se eu for me preocupar com comentário, com opiniões, eu não trabalho. Eu nunca me preocupei com opiniões. Eu erro, acerto na minha cabeça, o máximo que eu faço é conversar com a minha comissão técnica. Tá certo? Então, nós vamos procurar ajustar isso aí. E à medida do possível, aí, quem não está jogando vai ter a sua oportunidade. É aquilo que eu sempre falo para eles: olha, eu não aceito justificativa de jogador, mas eu só joguei 15 minutos. Nós temos N exemplos de jogadores que entram 15 minutos numa equipe e que se tornam titulares. Até em Copa do Mundo. Então eu aprendi uma coisa quando eu jogava: olha, você vai entrar 15 minutos, transforme 15 em 45. Porque quando você treina, você não treina só 15 minutos. Você treina igual aos outros. Então entra e transforma 15 em 45. Entendeu? Então isso eu também converso muito com eles. E nós temos visto isso aí. Tá certo? Agora, de repente, um jogador que não vem aí entrando como titular, de repente um jogo de amanhã pode ser que entre. Paulo, esse Juventus que está igual ao 15, né, na tabela de classificação, com 7 pontos ganhos, já trocou de treinador, inclusive, e vem de uma derrota, uma goleada pro líder, 5-0. Como que enfrentar esse Juventus num campo raiz, né, lá na Rua Javari? Como você pretende encarar esse Juventus? Houve a troca, né? Eles tinham um grande profissional à frente lá, que é o Jorginho. Trocaram, né? Foram pro jogo com o Capivariano praticamente sem treinador, com 11 técnico do clube. Mas o Sérgio Soares também é outro grande profissional, já havia sido contratado, assistiu o jogo e, logicamente, tiveram a infelicidade da estreia de Sérgio, tem uma derrota até que, como eu falei para você, era normal. Mas o Sérgio agora tem mais tempo para trabalhar, para conhecer melhor o elenco, entendeu? E eu tenho certeza, pelo que eu conheço do Sérgio, ele vai tentar fazer de todas as formas para ajustar a equipe dentro daquilo que, na ótica dele, a equipe precisava ser ajustada. Ele tem capacidade para isso. Então nós esperamos um time muito aguerrido, um time tentando fazer prevalecer o mando. Vocês sabem que jogar ali dentro nunca foi fácil, né? A pressão é muito grande. Eu nunca fui jogar na Javari com o campo vazio. Nunca fui jogar. Eu só joguei na Javari. Já joguei até a Copa Paulista ali com 15 e com outras equipes também. Já joguei a Copa Paulista ali com o Santo André. Joguei com mais umas 2 ou 3 equipes. Nunca fui jogar ali que o campo estivesse vazio. Tem sempre a presença do torcedor e aquela pressão do torcedor em cima do time adversário. Agora, é lógico que vindo de um resultado anormal como esse, de repente, pode ser que pelo início do jogo, de repente, como tiver, que o torcedor que estiver lá, de repente, seja mais um adversário para o time da casa. Nós vamos ter que saber também explorar esse tipo de situação. Paulo, uma outra pergunta do Matheus Pedroso: qual a possibilidade de usar a formação 4-4-2 e do Guilherme Teixeira e o Samuel Andrade se manterem no time titular? 4-4-2 pode até ser que de repente uma hora se jogue dessa forma, que
jogando com o Daniel como a gente vinha jogando, se fizer uma leitura bem feita, em muitos momentos a equipe joga no 4-4-2. Que o Daniel passa a ser mais um segundo atacante do que um armador. Tá certo? Mas a questão do Samuel e do Guilherme Teixeira são dois jogadores que têm entrado bem, vêm buscando seu espaço e de repente, em qualquer momento aí, pode até ser que esses atletas entrem jogando, mas não necessariamente num 4-4-2, tá certo? A formatação ela sempre vai ser um 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1, 4-1 no momento de se defender, aí vai da leitura, né? Tem que ser feita durante o jogo, mas assim, 4-4-2, bem específico, com dois atacantes, aí fica um pouco mais difícil, né? Como é que você vai fazer um 4-4-2, colocando juntos, né? Guilherme Teixeira e Samuel. Aí você tem que ter dois volantes fixos, né? Dois homens pelo lado do campo, são 4, e mais 2 atacantes, né? Então, assim, a princípio, essa formatação ela não está na nossa cabeça, não. O Paulo, não é pergunta de esquema tático, até porque você falou, o cara tem que entender, né? Mas o que você viu até agora, das 7 equipes que você jogou e aquilo que você conhece, você é um cara que estuda muito, está muito longe, esse elenco, esse time, de estar lá em cima, de estar brigando entre os 4, que era a expectativa do torcedor piracicabano? Em termos de elenco, não. Mesmo com as nossas necessidades e carências que todos vocês sabem que nós temos, se pegar o nosso planejamento lá desde o início, do setor que nós achamos que nós precisamos, está lá no nosso planejamento quantos jogadores nós queríamos contar para esse setor. Eram 4, 2 de cada lado. Isso especialistas, né? Entendeu? Infelizmente, até o momento não se conseguiu. Nós tínhamos alguns jogadores nas mãos, né? Até posso citar nomes hoje, né? Agora podemos citar o Marcos Nunes, da Ferroviária, mas machucou, teve que fazer uma cirurgia de menisco, não teve como vir. Inclusive, quando o Pilar veio, era para ele ter vindo também. Tá certo? Não tinha o Arthur que nós contávamos, aí na realidade já são 2. Contávamos na manutenção do Marquinho, que seria mais 3. E nós tínhamos o Wilson Júnior, que era um extrema, que já trabalhou conosco. Naquele jogo do acesso do São Bento aqui, ele fez um dos gols, que está no futebol lá, futebol gaúcho, que nós acabamos em cima da hora, estava tudo certo para vir, e acabou fazendo uma proposta para ele, o clube subiu para a primeira divisão do gaúcho, e ele acabou ficando por lá. Então nós tínhamos essas posições já praticamente preenchidas, mas acabamos aí perdendo essas posições, esses atletas, e tentando buscar no mercado, Foi nisso aí que acabamos trazendo o Minho, né? Aí surgiu o Joaninha, que é um jogador que já atuou com a gente, se não está rendendo aquilo que eu acho que ele pode render, pelo que eu conheço dele, jogou conosco uma Série D de Campeonato Brasileiro, tá certo? Não está rendendo, mas tem qualidade para render. Trouxemos o Minho, que estava no mercado, né? E tivemos que apostar no Anthony, que é um garoto da base, que nós não podemos cobrar do Anthony uma resposta da mesma forma que nós cobramos de atletas profissionais que já estão mais tempo na estrada. Nós temos que ensinar, nós temos que maturar esses atletas para o momento de eles entrarem e fazerem igual fazem hoje aí, Mica, Samuel, né? O Benedetti, né? Que independentemente de serem titulares ou não, nós podemos dizer hoje que são jogadores prontos, né? Então nós temos que ter um pouco de calma com atletas quando ele vem da base, né? Porque às vezes quer se antecipar muito o lançamento de jogador de base por aquilo que ele fez na base numa competição muito, mas muito abaixo daquilo que é a competição que você está disputando no profissional, e você acaba perdendo o atleta, né? Então você tem que ter um pouco de calma e saber o momento certo para fazer isso aí. Paulo, 15 Juventus é um confronto direto, né, de 2 equipes que querem chegar no G8. Como que você, que acompanha o dia a dia, como que você está vendo essa motivação dos jogadores em relação a esse jogo? Olha, veja bem, a motivação, ela
ela vai sempre existir, né? Aí que vai entrar aquilo que eu ouço muito falar, porque o 15, jogar no 15 é diferente, com todo respeito. Eu sei da grandeza do 15, eu acho que foi um clube um dos que eu mais enfrentei, mas eu não vejo por aí que é diferente, entendeu? Não vejo, é diferente. O que eu vejo é o seguinte, repete a sua pergunta. A motivação dos jogadores. Jogar no 15, por si só, você tem que estar motivado. Sim. Aí sim, aí eu concordo com essa colocação. O cara que vem trabalhar no 15, que joga no 15, ele por si só ele tem que estar motivado. Tá certo? Como é o meu caso, eu acho que tem que ser a obrigação de todos os outros. Tudo bem. Obrigado, Paulo. Valeu, pessoal.